Olá, alunos, tudo bem? Eu espero que sim. Bom, a gente vai iniciar então a nossa videoaula, essa nova maneira de ensinar, compartilhar conhecimento. Eu quero dizer que eu estou morrendo de saudade de vocês, sétimo ano, estou com saudade das nossas manhãs, eu estou com saudade do modo ao qual vocês me recebiam na sala de aula todos os dias. Então, assim, eu espero que durante os nossos encontros presenciais eu tenha retribuído toda a energia que vocês sempre tiveram comigo nas nossas aulas. Eu acho que vocês aprendem, né? E vamos tentar manter isso aqui, mesmo que distante. Aula remota será um momento a qual nós poderemos interagir um pouquinho mais, onde vocês vão tirar as dúvidas da aula, onde vocês podem me dar também um pouco de dicas, se der, né? Então, assim, a gente vai compartilhar desse conhecimento de um modo diferente, mas vamos seguir firmes. Espero que todos vocês estejam bem. Quero dizer que a minha família e eu estamos bem e vamos lá. Toda aula vocês precisam estar com livro e caderno. Caderno para fazer anotações do que a gente falou e, se precisar, anotar, né, que é bem importante quando a gente ouve e anota. Nós vamos iniciar no capítulo 5. Nós já lemos o texto, conversamos sobre o poema, sobre o que o eu lírico trouxe pra gente, e eu quero também dizer aqui que no momento em que nós compartilhamos as nossas vivências, os nossos medos, sentimentos, aquilo que a gente vê quando a gente enxerga no espelho, foi maravilhoso, foi enriquecedor pra mim, porque ali mostrou o quanto vocês confiam em mim, tá? Então, assim, muito obrigada por essa parceria mesmo, sétimo ano. A gente vai ler, vamos relembrar alguns conceitos, vamos falar sobre a tipologia descritiva e sobre o gênero carta. Então, bora lá! Bom, neste primeiro momento, nós temos então o poema O Jovem Frank. Vocês vão acompanhar a leitura aí, vou ler mais uma vez, tá? Então, às vezes eu me pergunto que diabo de papel estou fazendo aqui. Não pedi para nascer, não escolhi meu nome, tenho um corpo montado com pedaços de avós, fatias de pais e amostras de mãe. Nas reuniões de família, o esporte predileto de secar Frankenstein. Os olhos são do Arruda, os pés lembram o Botelho, tem as mãos do Hélio Braga e o nariz dos Fonseca. Certamente é resultado de um tal esquartejamento. Não pode ser coisa boa, pois tantos retalhos colados não interam uma pessoa. Sendo assim, eu sou outra coisa qualquer, um personagem perfeito para um filme de terror, um androide, um mutante, um bicho extraterrestre, um berro de puro pavor. Graças a Deus, meu espelho não é daqueles que falam. Diante dele, com cuidado, posso até reconhecer este rosto que é só meu e sorrir aliviado. Cheio de cravos e espinhas, pode não ser um modelo de perfeição ou beleza, mas com certeza é alguém, e esse alguém sou eu. Então olha lá que belo. Aqui o eu lírico, ele traz muitas coisas pra gente sobre sentimentalidade. Então é disso que a gente vai falar. Nós temos um poema. E por que eu posso dizer com certeza que eu tenho um poema? Porque o poema é a estrutura. E por que eu posso dizer então, professora, que este poema que lemos tem poesia? Porque poesia é o sentimento. Poesia é a arte de modo geral que expressa todo o sentimento daquele que o escreveu. E este sentimento, ele é transformado em palavras, em música, em pintura, em teatro, em movimento corporal. Tudo isso é transformado. E aí a gente encontra e consegue observar todo este sentimento, toda essa poesia num poema, por exemplo, através do eu lírico. Então, olha lá, o eu lírico é a subjetividade. Ele conta pra gente aquilo que ele está sentindo. Ele conta pra gente suas emoções diante daquele tema que ele está trazendo, sobre a forma que ele encara a situação a qual ele está vivendo. Então, vamos lá comprovar tudo isso no nosso poema em análise. A gente tem, então, aqui uma estrutura. E para eu dizer que ele é um poema, eu preciso ter o quê? Verso. Vamos lá. E estrofe. Tá? Então, para que eu tenha tanto poema quanto poesia, para poema
que é estrutura, verso e estrofe. Poesia, eu preciso de sentimento. Eu preciso de inspiração. A poesia, ela vai ser lá da área abstrata, porque é algo que eu não consigo visualizar de fato, mas eu consigo perceber, tá? Então, quem vai fazer com que eu perceba toda essa poesia? Olha lá, o eu lírico. Então, vamos lá. Eu estou falando de verso e estrofe, que é a estrutura. Então, veja bem, aqui eu tenho versos. O verso, ele é curtinho, né? Então, ele não vai seguir a sua linha inteira do caderno. Ele vai ser curto, vai ter poucas palavras, tá? E ele vai ter comunhão com o próximo verso. E como eu sei que eu tenho estrofes? Porque eu dou espaço entre esses conjuntos. Vejamos, aqui eu tenho verso 1, verso 2. Depois eu tenho espaço. Aqui eu já tenho verso 3, verso 4, 5, 6, 7. Olha lá. Aqui então eu tenho uma estrofe, aqui eu tenho outra estrofe. Vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 estrofes. Então o poema do funk tem 8 estrofes. E quantos versos então, professora? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 versos. Então, aqui eu sei que eu tenho versos, 36 versos que estão agrupados em 8 estrofes. Posso dizer que eu tenho um poema? Sim. Posso dizer que esse poema tem sentimento? Sim, porque o eu lírico, que é um jovem que tem dúvidas, um jovem que não se reconhece quando está em meio da família, porque a família o julga e comenta e descreve como ele foi criado. Mas também é um jovem que olha para si mesmo no espelho quando está sozinho e consegue se reconhecer. Então aqui a gente tem o sentimento de um adolescente perante a sua família. Tem sentimento? Tem. Tem poesia? Então tem. Qual é o eu lírico? Um adolescente. Olha que perfeito. O que também nos dá indício de que é um adolescente é o próprio título do poema, O Jovem Frank. Aí, o que este adolescente está passando é o que a voz dele está falando pra gente. E nós vamos ler com atenção e identificar. Tudo bem? Então, vejamos. Para que eu consiga saber a forma que este eu lírico está se sentindo e saber como ele é, eu consigo tudo isso porque tem descrição, que é o que a gente vai ver agora. Então, queridos, o poema, ele vai trabalhar com diversos assuntos, diversos temas. Isso vai depender da intenção de quem o escreve. Aí, para que aquele que vai ler ou que vai ouvir, para que possa compreender, para que possa mentalizar, eu vou descrever o personagem ou o espaço, vou descrever a cena, eu vou fazer esse caminho usando a tipologia descritiva. Olha lá, quando eu descrevo, eu tenho uma intenção. Essa intenção é de caracterizar aquele personagem ou aquela pessoa, quando não estivermos falando de texto, a forma que aquela pessoa é, ou seja, sua personalidade. Quando eu descrevo as minhas características, as minhas atitudes, eu consigo ter ideia de como é a minha personalidade. Lembra? Então vamos lá. A finalidade então é caracterizar um espaço, um personagem, pessoa, objetos ou qualificar cenas. Então, se eu tenho uma cena que aconteceu, eu vi, depois eu vou descrever isso para alguém. Nossa, menino, eu vi fulano fazendo isso com Beltrano, eu vi a forma que eles discutiram. Quando vocês tiveram uma situação lá na sala, vocês descreveram essa situação para mim. Olha lá, entra na cena. Vamos falar
sobre a evolução da descrição. É algo que tem uma evolução? Não, porque ela é fixa dentro daquilo que você está descrevendo. Se eu pego esse controle aqui, olha, ele já está pronto. Ele tem evolução? Ele não, mas pode vir um outro controle que tenha mais funções. Então aí eu vou, mas ele mesmo, a descrição dele, fica parada no tempo, no momento ao qual eu descrevi. A mesma coisa o personagem. Então, eu descrevi um personagem, este personagem vai ficar descrito do modo que ele é. Não tem evolução, essa descrição não evolui, ok? Bom, então, qual é a característica? A característica é a seguinte: eu posso ser dotado de substantivos e esses substantivos são caracterizados. Eu tenho detalhamento de como é a partir do momento que eu coloco adjetivos. Então eu posso dizer, eu vou dizer qual é a característica desse controle. Ele tem 4 botões, um que vai para a direita e esquerda, um que acende o laser. Então olha lá, todas as vezes que eu caracterizo, eu detalho e eu tenho a descrição disso. Claro? Então beleza. Bom, o Frank, ele é descrevido, não é? Olha lá, ele é descrito. Ele fala que descreve como é o pé, como é a mão, como é o nariz, não é? Ele fala lá que ele tem fatia de pai. Aqui não tem uma descrição profunda, tem uma descrição superficial, mas a gente já consegue perceber que ele é todo remendado. Depois ele fala do rosto dele, aqui tem uma descrição mais precisa. Ele coloca lá que tem cravo e que tem espinha, olha lá. Então ele detalhou como é o rosto dele para nós. E esta fase é uma fase a qual todos nós passamos, na verdade. Eu ainda passo, né? Cheio de espinha, assim. Bom, então qual é a atividade de vocês? Vocês irão escrever um poema falando um pouquinho para mim sobre vocês. Olha lá. Vocês irão usar agora a tipologia descritiva dentro do gênero textual poema. Então, vocês irão descrever suas características físicas. Vocês vão dizer para mim como você é emocionalmente. Você vai dizer um pouquinho sobre sua personalidade. Olha lá. Professora, precisa ter rima? Não. Mas vamos nos empenhar. Por que não precisa de rima? Porque a gente sabe que tem versos brancos, não é verdade? Então você pode colocar rima em um e outro não, mas tenta aí construir um poema bacana. O que eu quero? Que este poema tenha 4 estrofes de 4 versos cada. Tudo bem? Então essa é a composição, essa é a estrutura para que a gente olhe e diga, isso daqui é um poema. E usando as características da descrição. Tudo bem? Então vocês vão fazer no caderno e depois a gente vai fazer a correção disso na aula remota. Bom, lá na página 85, ele está falando sobre uma carta pessoal, a qual o Frank deve escrever para sua família, falando sobre os seus sentimentos quando ele está com toda a família, né? Então tem todo aquele momento que eles fazem o menino ficar constrangido e tudo mais. Bom, então, se aqui tem um gênero carta, a gente precisa, então, entender um pouquinho mais sobre este gênero. Vocês já escreveram algumas cartas, inclusive alguns alunos já fizeram uma carta do Frank, né? Mas nós vamos, então, retomar porque está no nosso capítulo. Então, olha lá. Para que eu tenha o gênero carta, eu preciso, então, destes elementos. Primeiro, quando eu for escrever uma carta, eu me coloco como remetente, porque eu sou a pessoa a qual estou desenvolvendo e enviando esta carta. Esta carta vai chegar para alguém. Este alguém é o destinatário. Então, para quem eu vou enviar esta carta? Então, lá no campo do destinatário, você coloca a pessoa que você vai enviar. No caso do Frank, ele é o remetente e o destino é a sua família, né? Bom, para que eu consiga
consiga ter esse movimento aqui, eu preciso do assunto. O assunto ele vai variar de acordo com o seu desejo. No caso do Frank, é contar para a família o quanto ele não está feliz. Então, o assunto é sobre essas reuniões de família. Então, qual é a finalidade? A finalidade pode ser se declarar, a finalidade pode ser fazer um pedido de alguma coisa, contar como você está, dizer que você está com saudade. No caso do Frank, ele vai fazer o quê? Qual é a intenção dele? A intenção de parar com essas chacotas, com as descrições do corpo dele, né? Então, qual é a linguagem utilizada na carta pessoal? Depende. Então, eu posso ter tanto linguagem formal quanto informal. Posso usar gírias, porque tudo vai depender da relação que você tem com o seu destinatário. Obviamente que não podemos escrever errado, mas a gente pode adequar esta linguagem, tá? Posso usar apelidos, não é verdade? Bom, e a estrutura? A estrutura, ela é fixa e é muito bacana. Vamos aprender então, ó. Eu quero esta imagem aqui sem nada. A atividade que vocês vão fazer é a seguinte: vocês vão ter que escrever uma carta para mim. Esta carta, ela precisa conter os seus sentimentos. Tá aqui, ó. Fazer uma carta pessoal para a professora, contando sobre sua experiência na quarentena, sobre seus anseios, emoções e medos. Você vai usar a tipologia que a gente acabou de aprender, descrição. Mais uma vez você vai usar a descrição. Você vai usar a descrição do poema e vai usar a descrição dessa carta. Nesta carta, este gênero textual tem poesia? Tem, porque você vai colocar seus sentimentos sobre seus anseios, emoções, medos. Como foi ficar esse tempo? Então, vocês vão fazer uma carta e a gente vai poder contemplá-la na nossa aula ao vivo. Tudo bem? Então, vamos lá explicar certinho tudo que eu falei aqui anteriormente. A gente tem, então, local e data na estrutura. O local e data, você vai colocar a cidade da onde você está falando, no nosso caso aqui, Jacareí. Eu vou colocar uma data fictícia porque eu não lembro o dia de hoje. Então, vamos lá, 10 de abril de 2020. Depois que eu coloquei local e data, que pode ser tanto deste lado da folha quanto do outro lado, eu vou pular linha. Pulei linha, eu coloco vocativo. Vocativo é invocação, estou chamando a atenção do meu destinatário, do meu destinado. Então, vamos lá, eu vou colocar professora Érica. Depois que eu coloquei professora Érica, que é o vocativo, eu vou pôr vírgula sempre. Pulo linha de novo. Aí eu escrevo o que eu quero, é o corpo do texto. Escrevi tudo o que eu queria, pulei linha. Pulei linha, eu vou fazer o que? Me despedir. Nessa despedida, tudo vai depender da intimidade. Então, se é uma pessoa que você tem muita intimidade, você pode colocar beijos com carinho, com amor ou atenciosamente, tudo bem? Nesse caso, vamos por aqui, ó, do outro lado da folha, eu coloco a despedida. Então, com carinho, vírgula, o R, né? Puxou. Com carinho, vírgula, e me despeço. Então, vamos lá, vamos por aqui, João. Então, é o nome do destinatário, tudo bem? Esta, então, é a estrutura: local e data, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Vocês irão fazer a carta, tudo bem? E a gente vai poder corrigi-la depois. Meus queridos, a aula de hoje foi esta. Eu espero que vocês tenham compreendido. Hoje, o que nós falamos de novo foi sobre a descrição, mas tanto o poema quanto a carta são gêneros textuais que já foram contemplados na sala de aula. Eu quero que vocês digam mesmo se entenderam, se está tudo bem, se o áudio fica esse chiadinho, mas eu não tenho o que fazer. Mas assim, mesmo com o chiado, a minha voz está sobressaindo, é porque eu estou com um projetor, então ele tem aí o barulhinho da negocinho que roda. Bom, um beijo para vocês e até a próxima aula.